Pavimentadora e construtora Falquete. Locação de equipamentos, pedras gritadas e usinas de artefatos. Na Rua Marechal Deodoro, em Tubarão. Fone 3626-3278. Hoje mais que nunca se precisa confiança e muita segurança em tudo que a gente faz. No condomínio, na empresa ou lazer, escolha a companhia que te dá muito mais. Seguridade, a especialista em segurança. Todos os dias você acompanha no Sul TV Esporte as informações dos jogos do SESI, incentivando a prática esportiva entre os trabalhadores da indústria da nossa região. Valores do esporte. SESI, melhora o resultado de pessoas e empresas. Solução e segurança você encontra na USD Informática. A melhor opção de gerenciamento para sua empresa é o sistema CIGEM Millennium, em parceria com a Newsoft. Atende a todo o comércio. USD Informática, satisfação para o cliente. Olha, eu comecei no tiro, acho como todo mundo. Um amigo me trouxe no clube para ver o que era o tiro, que não era uma coisa tão perigosa como o pessoal imaginava, que o tiro ele pode ser utilizado por uma coisa saudável, que é tu passar um final de semana com a tua família, com teus filhos, junto a um clube, tirar o estresse do dia a dia. E com aquilo ali eu não tinha arma, não tinha um cartucho, ele prontamente, como nós fazemos hoje, me emprestou uma arma, me emprestou e deu o primeiro tiro, é como diz aqui, é o primeiro sutiã, nunca mais se esquece. Minuto do Tiro, apoio cultural. Da Pesca, Pesca e Camping, Avenida Marcolino Martins Cabral, Centro, Tubarão. Telefone 3622-2028. O primeiro tiro é sempre igual ao primeiro sutiã. Essa foi boa do Vitoraço. Esse é o Vitoraço. A equipe de tiro ao prato do Tubarão se preparando. Nesse mês de agosto tem etapa lá em Pomerode, representando aqui a cidade. A equipe de tiro ao prato de Tubarão sempre treina lá no Clube Caça e Tiro, todas as quintas e sábados. Então o pessoal está sempre lá treinando. A gente fica aguardando aqui, vamos ver os próximos resultados. Teve tempo agora para trabalhar e atirar bastante. E quem sabe trazer um bom resultado lá de Pomerode. Vou falar agora sobre futebol profissional catarinense 2009. Na rodada desse fim de semana, o Hercílio Luiz, jogando fora de casa, foi derrotado pelo Camboriú. 3-2 foi o placar final. Vocês vão agora aos resultados deste fim de semana, dessa trágica rodada para o Hercílio Luiz. Todo mundo que brigava com o Leão do Sul acabou vencendo. E o Hercílio Luiz é que acabou se dando mal na rodada desse fim de semana. Como a gente antecipou semana passada, o Concórdia no jogo adiantado venceu o Videiro 1-0. No sábado, o Próspera foi derrotar o Próspera, que venceu o Hercílio Luiz aqui no Animal Costa. Foi derrotado pelo Porto em casa, 1-0. O Joaçaba perdeu em casa para o Juventus, 2-1. O Juventus continua líder. No domingo, o Imbituba fez o dever de casa, goleou bem o Navegante, 4-0. E o Hercílio Luiz, jogando fora de casa, na estreia do técnico Arnaldo Lira, perdeu para o Camboriú, 3-2 foi o placar final. E o Juventus, Imbituba e Porto brigam pelo título. Essas três equipes brigam pelo título do primeiro turno. A última rodada acontece no próximo fim de semana. Você confere agora a classificação do Campeonato Catarinense da Divisão Especial. E o Juventus na liderança com 19 pontos. Em segundo, Imbituba e Porto com 18. Portanto, essas três equipes brigando pelo título desse primeiro turno. Em quarto vem o Concórdia com 15. O Hercílio Luiz, olha o que faz, 2 derrotas. O Hercílio Luiz já caiu para quinto lugar com 12 pontos e já está 7 pontos atrás do Juventus. Em sexto, o Camboriú com 10. E em sétimo, tem o Videira com 8 pontos ganhos. Mas essas 5 equipes ainda brigam. Essas 5 equipes provavelmente serão as equipes que vão brigar pelas 4 vagas do quadrangular final. E aí o Hercílio Luiz perdendo 3-2. Vamos primeiro falar sobre a partida desse fim de semana. A equipe teve 2 expulsões, teve o Samuel e o Eliandro. O que aconteceu? O resultado péssimo. Aliás, todos os resultados foram péssimos para o Hercílio. A rodada dificultou bastante, porque o Porto venceu, o Imbituba venceu, o Juventus venceu. Então os 3 times abriram uma boa distância aí. Todos esses 3 estão pelo menos 6 pontos à frente do Hercílio Luiz.
o Juventus a 7, né? Então, a gente estava comentando que é até um lugar comum, mas o Ercílio Luz precisa somar pontos, está fora do turno, claro, paciência, já era, mas precisa somar pontos para ficar dentro da briga do quadrangular final. A gente vê que tem Concórdia, tem outras equipes aí também com boas chances de estar entre essas 4 finalistas. E o Ercílio Luz precisa vencer esse jogo contra o Imbituba próximo, e com esses 3 desfalques, né? Foram 2 jogadores expulsos, o Edson Bugrão também tomou o 3º cartão amarelo, então ficou uma situação complicada e vai ter que haver mudanças aí ao longo dessa semana, né? Até por causa da estreia do Lira, né? O Lira acabou não mexendo muito na estrutura do time que vinha jogando as últimas partidas, né? Mas o resultado acabou não sendo muito satisfatório. Esse Luiz fez 1-0, saiu na frente, marcou o primeiro gol aí com o Rodrigo Silva, mas depois levou a virada e já teve um gol do Fusca também, mas não foi suficiente. E não bastasse o resultado negativo, a equipe agora tem 3 desfalques para o jogo contra o Imbituba aqui em Tubarão. E deixar bem claro, o Ercílio não tem mais chance de conquista nesse primeiro turno, mas tem que somar pontos, porque já tem que pensar lá no fim do campeonato para tentar classificar entre os 4. Precisa vencer o Imbituba, que é um dos adversários diretos. Tem que fazer os pontos, tem que estar, na verdade, ali no índice técnico, tem que estar naquele bolo dos... Só completando, ele não joga Bugrão, recebeu o 3º cartão amarelo, não joga os 2 expulsos, o Eliandro, e também não joga o Samuel. Exatamente, são 2 desfalques aí, o Wilson, os 3 desfalques, 2 da expulsão, o Bugrão, o Wilson, até falei com ele hoje pela manhã, encontrei com o Wilson ali, mas está fazendo fisioterapia ainda, não é presença certa ainda no jogo contra o Imbituba. E aí fica a expectativa de que chegue alguns reforços, né? Com certeza deve poder estrear o Renato, aquele atacante que veio de futebol alemão e estava esperando agora a abertura da janela. Tinha uma janela toda aí, tinha que esperar o mês de agosto. Esperar o mês de agosto agora, então... né? Que é o mesmo caso aí de outros times, até da Série A e Série B, que estão esperando essa janela para poder estrear. É o mesmo caso ali do Aloysio, do Vasco, e não me lembro se tem algum outro jogador aí que esteja também esperando essa janela. Mas enfim, abriu a janela, essa semana vai ser regularizada a situação. E aí o Renato já deve poder jogar. Então, e o Ercílio Luz tem a expectativa de anunciar essa semana, o mais cedo possível, jogadores que venham para jogar. Então deve chegar aí jogadores conhecidos, jogadores para fazer diferença no time, até porque o time, nessa partida, especificamente, está bem desfalcado. Torcedor muito chateado aqui, se manifestando aqui por telefone, aqui, a gente tem pelo ponto aqui, um comunicado. O Almir Santos fez questão de ligar, dizendo que está indignado com a situação do Ercílio Luz, a equipe está mal no campeonato, o torcedor está acompanhando, o torcedor quer a classificação. O torcedor tem todo o direito de fazer a cobrança, até porque ele gosta da equipe e quer a equipe no lugar mais alto da tabela. Está aqui, está dizendo que está indignado, que a equipe tem que mandar metade do time embora, enfim. O fato é que agora ao meio-dia vai ocorrer uma reunião da diretoria e a nova comissão técnica do Ercílio Luz, com o Arnaldo Lira, e vai se discutir a contratação de jogadores e também de dispensas essa semana. O jogo contra o Imbituba, o Ercílio deve ter muitas mudanças, pelo menos isso é que foi passado pela diretoria do Ercílio Luz. Nós vamos trazer mais detalhes no próximo bloco. Você também confere a seguir.